Olá a todos, eu sou o professor Paulo Artacho e vou discutir com vocês agora a questão da ciência das mudanças climáticas. Na próxima semana, o mundo vai participar de uma reunião chamada Conferência das Partes, a Conferência de Glasgow, que vai acontecer durante 15 dias, para tentar encontrar uma saída em relação à grave questão das mudanças climáticas em nosso planeta, e eu vou me propor a discutir um pouco com vocês esta questão atualmente. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente saber que nós estamos mudando muitas coisas no nosso planeta de uma maneira muito rápida e de muitas formas diferentes, né? Então, nós observamos que, por exemplo, se olharmos todas as tendências socioeconômicas, elas estão crescendo exponencialmente muito rapidamente. Isso está causando impactos muito importantes sobre o sistema terrestre como um todo, com perda de biodiversidade, com as mudanças climáticas, com a acidificação dos oceanos e assim por diante. Então, a grande questão que a ciência tem que responder é quais são os impactos destas mudanças. Então, isso é alguma das questões que nós vamos abordar aqui. E um dos relatórios mais importantes do painel intergovernamental de mudanças climáticas foi publicado recentemente e tem frases muito fortes que eu acho que é importante a gente entender o significado delas, né? A primeira delas é essa que vocês estão vendo aí na tela, onde as mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Outra frase forte é que, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius pode ser impossível. Então, veja que o foco desse relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas é na redução das emissões de gases de efeito estufa. Ele coloca que é indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas, tornando eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, chuvas fortes e secas mais frequentes e severas. Isso é o que nós já estamos observando no Brasil, onde, por exemplo, a seca que estamos vendo agora em 2021 no Brasil Central é uma das secas mais importantes das últimas décadas no Brasil. Então, nós estamos observando um aumento na frequência e na intensidade destes eventos climáticos extremos. Ele coloca também o relatório do IPCC que a mudança climática já está afetando todas as regiões da Terra e de muitas maneiras. E as mudanças que experimentamos aumentarão com o aquecimento adicional. Então, é um apelo novamente para a redução agora das emissões de gás de efeito estufa. E continuando, algumas mudanças climáticas são irreversíveis. No entanto, algumas mudanças podem ser retardadas e outras podem ser interrompidas se limitarmos as emissões. Este é o grande desafio que a nossa sociedade está enfrentando hoje, que é reduzir as emissões de gás de efeito estufa a níveis de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. E para limitar o aquecimento global, são necessárias reduções fortes, rápidas e sustentadas de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa. Isso não só reduziria as consequências das mudanças climáticas, mas também melhoraria a poluição do ar nas grandes cidades. Uma questão que é muito pouco comentada é de que, basicamente, o Brasil, por exemplo, 80% da população já vive em áreas urbanas.
Portanto, se nós não limitarmos o uso de combustíveis fósseis em áreas urbanas, obviamente vai ser muito difícil nós limitarmos o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Então, há um link importante entre a poluição do ar nas grandes cidades e a queima de combustíveis fósseis, como a gente vê, por exemplo, na questão do setor de transporte. Este gráfico da esquerda mostra a temperatura do nosso planeta ao longo dos últimos 2.000 anos. O que é que nós observamos? Primeiro, a temperatura hoje, que é onde está o ponteiro do meu mouse, é a temperatura mais alta dos últimos 2.000 anos e o último período onde a temperatura foi tão alta quanto agora foi há 100.000 anos atrás. Portanto, nós temos uma enorme responsabilidade em alterar o clima do nosso planeta com alterações que não ocorreram nos últimos 100.000 anos, né? E esse gráfico da direita, em preto, mostra o aumento da temperatura atual. Nós estamos em torno de 1,1 graus Celsius de temperatura média atualmente, e aqui em verde está quanto deveria ter sido o aumento da temperatura se só as forçantes naturais do clima estivessem em funcionamento, e em marrom as forçantes naturais mais a ação do homem, mostrando que nós só conseguimos reproduzir a temperatura observada se levarmos em conta a ação do homem, que é 99% responsável pelo aquecimento observado. E isso já era conhecido da ciência, né? Então, por exemplo, aqui tem um artigo publicado em 2016 mostrando o aumento da temperatura no Brasil, mostrando que no Vale do Rio São Francisco a temperatura já aumentou cerca de 2,3 graus Celsius, em grande parte da floresta amazônica já aumentou cerca de 2 graus Celsius. Aqui na direita está a anomalia das chuvas na América do Sul, e vejam que todo o Nordeste e a parte leste da Amazônia já se tornaram muito mais secas do que eles eram há 50, 100 anos atrás. Então, nós estamos já observando mudanças climáticas drásticas no nosso país e no nosso planeta, e vejam que isso não é mais uma coisa do futuro, é uma coisa do nosso presente atualmente. E para a gente entender melhor como vai ser o clima no futuro do nosso planeta, é importante que a gente entenda como que as atividades humanas influenciam nas emissões de gases de efeito estufa, como essas emissões influenciam nas concentrações atmosféricas desses gases, como isso altera a forçante radiativa, que é o balanço de radiação do nosso planeta, como isso aquece o planeta e, finalmente, quais são os efeitos desse aquecimento, por exemplo, na mudança da chuva, por exemplo, no aumento da temperatura, no aumento dos eventos climáticos extremos e assim por diante. Então, existe uma relação causal entre as atividades humanas e as mudanças climáticas globais. Bom, para que a gente possa fazer previsões sobre o clima no futuro do nosso planeta, é importante que a gente tenha dois ingredientes principais. O primeiro é um cenário de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, como que a partir de 2020 vão evoluir as emissões para a atmosfera. E o IPCC construiu 5 cenários diferentes. 2 cenários extremamente otimistas, 2 cenários baseados nas aplicações, na implementação do Acordo de Paris, e um cenário emitindo combustíveis fósseis, como nós estamos fazendo agora
para a atmosfera. Estes cenários são jogados em modelos de computador que rodam nos maiores supercomputadores do nosso planeta, e com isso a gente consegue fazer alguma previsão sobre a temperatura futura no nosso planeta. O que nós observamos é que o aquecimento global, na média dos últimos 20 anos deste século, relativo ao período pré-industrial, mostra que, nos dois cenários mais otimistas, a temperatura do planeta iria aumentar 1,4 a 1,9 graus. Nos cenários de implementação do Acordo de Paris, alguma coisa entre 2,8 graus e 3,7 graus Celsius, e no cenário de continuarmos as emissões como temos agora, um aumento da temperatura da ordem de 4,3 graus Celsius. Bom, mas isso não conta toda a história, porque isso é uma média no planeta como um todo. No caso de permitirmos que o planeta se aqueça em média 4 graus Celsius, vejam a situação do Brasil. Nós podemos ter, em grande parte do nosso território, aumentos de temperatura da ordem de 5,5 graus, né? Então, veja que isto é um aumento de temperatura muito significativo que vai ocorrer ao longo deste século. E veja que regiões do Ártico, da Sibéria e do Canadá podem ter um aumento de temperatura maior do que 7 graus Celsius, que vai alterar todo o funcionamento daqueles ecossistemas, assim como um aumento de 5 graus altere muito o funcionamento dos ecossistemas no Brasil. Então, este mapa aqui é um zoom, né, num cenário que não é o pior cenário, é o cenário de aplicação do Acordo de Paris, mas de uma maneira mais relaxada, onde você vê que toda a região central do Brasil e da Amazônia pode aquecer, digamos, de 3 a 4 graus em grandes áreas do nosso país. Portanto, isso vai ter um impacto socioeconômico enorme. Mas é importante também analisarmos outros indicadores das mudanças climáticas globais. Um deles é o aumento da temperatura, onde, basicamente, alterações na precipitação, na chuva, né, que cai. Veja o que acontece com o Brasil. O Brasil vai se tornar muito mais seco de acordo com esses modelos climáticos, né? Quanto? Da ordem de menos 20% a menos 30% a menos de chuva do que a gente tem atualmente. Então, isso vai trazer prejuízos muito importantes, particularmente para a questão da umidade relativa no solo, né? Quanto de água tem no solo, que é essencial para a agricultura. Então, veja que se permitirmos que o planeta se aqueça 4 graus Celsius, né? Olha como vai ficar, basicamente, a quantidade de umidade no solo no Brasil. Vai ser reduzida muito significativamente. Portanto, isso pode trazer impactos muito fortes sobre a produtividade agrícola, como, por exemplo, pode ser visto aqui nesse mapa, né? E isto também vai alterar toda a região mediterrânea da Europa, que vai se tornar muito mais seco do norte da África, bem como a África do Sul, América Central e também os Estados Unidos. Então, nós estamos observando mudanças muito profundas no clima do nosso planeta como um todo. Isso também não é novidade para o Brasil, né? A Embrapa, nessa publicação de 2019, onde relata, onde compila quanto é o déficit de água no Brasil, desde 1986 até projeções para 2040, mostra que, em 86 até 2015, a maior parte da região que tinha muito alto
déficit hídrico se limitava ao Nordeste brasileiro. Mas aí, conforme foi passando os anos, isso avançou para o Mato Grosso, né? Avançou para Tocantins, Goiás e Mato Grosso, e a previsão é de que toda a parte central do Brasil vai ter déficit hídrico muito alto ou um déficit hídrico alto. Então, como nós vimos nos slides anteriores, isso pode aumentar dificultar a produtividade agrícola do Brasil central. Isto já era também conhecido do Fórum Econômico Mundial, no relatório dos riscos globais em 2016, onde os riscos dos impactos na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente tem se mostrado muito, muito forte, com queda na produtividade agrícola de até 30%. E a mesma coisa vai ocorrer na maior parte das regiões tropicais do planeta, que hoje tem alta produtividade agrícola. Então, o Brasil e a região tropical são as regiões mais vulneráveis para as mudanças climáticas. Um outro aspecto cada vez mais importante das mudanças climáticas é o aumento dos eventos climáticos extremos, onde aqui nós vemos, por exemplo, né, que em junho bateu 48 graus de temperatura no Canadá, 52 graus na Califórnia e, ao mesmo tempo, chuvas muito intensas na Alemanha que varreram do mapa algumas cidades alemãs. E agora nós estamos tendo a pior crise hídrica em muitas décadas no Brasil Central, ao mesmo tempo em que o Rio Negro teve o seu nível mais alto dos últimos 119 anos no Brasil. Então, a gente vê que os extremos climáticos extremos estão atacando e já estão afetando a maior parte da superfície do nosso planeta. Veja, aqui a mudança no número de extremos de calor, aqui a mudança nos extremos de chuva pesada, né? E as projeções para o futuro mostram que um evento que ocorria uma vez a cada 10 anos, com 4 graus de aquecimento, ele pode se tornar 9,4 vezes mais frequentes. E um evento que ocorria a cada 50 anos pode se tornar 39 vezes mais frequente do que antes da Revolução Industrial. Então, nós estamos mudando os extremos climáticos com chuvas e inundações e secas cada vez mais frequentes. E uma questão importante é de que tudo que nós emitimos para a atmosfera atualmente, né, 70% é reabsorvido pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos. O que a gente observa é de que, conforme a gente aumenta o aquecimento global, esta fração de gases de efeito estufa, que é reabsorvido pelos oceanos e pelos ecossistemas terrestres, diminui, agravando o aquecimento global. Portanto, nós estamos acelerando e agravando as mudanças climáticas. E, por último, é importante a gente analisar uma das grandes vulnerabilidades que o Brasil tem, que é a sua enorme área costeira. O aumento do nível do mar é uma ameaça para todas as regiões costeiras do nosso país e, ao longo deste século, o nível do mar pode subir de 0,5 a 1 metro se a gente levar em conta todos os fenômenos de alta probabilidade. Se incluirmos os fenômenos de baixa probabilidade, um aumento médio do nível do mar ao longo deste século pode atingir 1,7 metros. Então, vocês vejam que isso é um impacto muito forte sobre todas as regiões costeiras do nosso planeta, inclusive as infraestruturas, tais como os portos, por exemplo. Veja o Porto do Rio de Janeiro, com um aumento do nível do mar de 1,7 metros, pode não ser tão viável quanto ele é hoje. E o IPCC projetou o aumento do nível do mar em 2300
mostrando que um potencial aumento do nível do mar é de cerca de 15 metros. E é importante entender por que o IPCC fez projeções para 2300, é porque, por exemplo, se você derrete 1 km cúbico de gelo da Groenlândia e essa água vai para os oceanos, não se conhece meio físico viável que possa recongelar essa água e colocar essa água na Groenlândia de novo. Portanto, isso se trata de mudanças irreversíveis no clima. E, para terminar, é importante que a gente perceba que o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes nos seus recursos hídricos, nos seus estoques de carbono, na perda de biodiversidade que está sendo acelerada com as mudanças climáticas, na sociodiversidade, né, na questão cultural, e nós temos impactos na produção de carne, nas mudanças nos regimes de fogo, na produção de grãos e na expansão da bioenergia. Então, o Brasil é um país que tem muitos desafios e é muito vulnerável para a questão das mudanças climáticas, em particular na região da Amazônia. Então, basicamente, este gráfico mostra a resposta da absorção de carbono para o aquecimento global. Então, veja que conforme a gente aquece o planeta, a Amazônia vai perder carbono a uma taxa de cerca de menos 1 quilo de carbono para cada metro quadrado, para cada grau Celsius de aquecimento. Então, veja que isto é um indicativo claro de que a Amazônia pode se tornar uma fonte de carbono para o planeta como um todo. E só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser importante, a Amazônia tem cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono armazenada no ecossistema. Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustível fóssil em todo o nosso planeta. E os extremos climáticos vão se intensificar em muito na região amazônica, e isso é muito ruim para uma floresta que evoluiu tendo um sistema climático razoavelmente constante. Então, o número de dias, por exemplo, né, onde a temperatura passa de 35 graus, né, num cenário muito conservador, é da ordem de 60 a 70 dias por ano. Mas num cenário onde a gente continue emitindo gás de efeito estufa como emitimos agora, esse valor que corresponde ao número de dias que a temperatura passa de 35 graus por ano, pode ser da ordem de 180 a 200 dias por ano. E isto, para uma floresta que evoluiu num clima muito estável, é realmente uma dificuldade muito importante, né? Então, uma lição importante é que a relação entre a Amazônia e as mudanças climáticas globais é uma razão de uma via de dois caminhos. A Amazônia impacta no clima global pelo desmatamento, pela emissão de carbono, e o clima global impacta fortemente na Amazônia por causa da degradação florestal causada pela alteração na chuva e pelo aumento na precipitação. Portanto, se nós quisermos preservar o clima do planeta, além de reduzir o desmatamento da Amazônia a zero, nós também precisamos zerar as emissões de gases de efeito estufa do nosso planeta como um todo. Então, isso são tarefas muito importantes que vão ser discutidas, por exemplo, na semana que vem, na reunião da COP de Glasgow, que vai discutir maneiras da gente evitar esta mudança climática tão grande quanto está acontecendo no nosso planeta. E a ONU, para lidar com a questão da sustentabilidade do planeta como um todo, desenvolveu os chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde um deles, que é o Objetivo 13, é a ação contra a mudança global do clima. Mas vejam que ter um clima estável é importante para vários dos outros ODS.
Portanto, o clima é uma questão central na sustentabilidade do nosso planeta. Outra questão central é a questão das desigualdades sociais em nosso planeta, e veja que os 10% mais ricos, do ponto de vista da população do nosso planeta, emitem 49% dos gases de efeito estufa. E os 50% mais pobres de todo o planeta emitem cerca de 10% das emissões. Ou seja, quem emite gás de efeito estufa e está causando esta problemática grave no nosso planeta, que é a emergência climática, são os 10% mais ricos do nosso planeta. Só que quem vai sofrer mais os impactos da mudança climática, na verdade, são os 50% mais pobres. Então, quem não causou o problema vai ser quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas. Então, é importante a gente pegar algumas mensagens finais, como que as questões ambientais e climáticas, elas vão impactar cada vez mais na economia, na saúde, no emprego e nas desigualdades sociais. A adaptação às mudanças climáticas e a redução de emissões são absolutamente essenciais se quisermos construir uma sociedade minimamente sustentável. E as pessoas e os países mais vulneráveis vão ser as mais impactadas. Então, uma questão de desigualdade social que vai ser intensificada com as mudanças climáticas globais. E as políticas sociais e econômicas que levem em conta a mudança climática vão ser críticas para o desenvolvimento brasileiro e para o desenvolvimento no nosso planeta. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero que nosso país e o planeta encontrem um caminho sustentável que não comprometa o clima para as nossas próximas gerações, e nossos filhos e nossos netos vão agradecer muito se a humanidade atualmente implementar medidas para estabilizar a mudança climática, reduzir as desigualdades e construir uma sociedade mais sustentável.